Bom, pessoal, diversos vídeos aqui no canal. Já tem algum tempo que eu estou falando bastante sobre renda fixa, apresentando diversos produtos de investimento para vocês. E não é porque eu aposentei a renda variável, parei de investir em ativos de risco mais elevado, não é isso. Só que quando foi no final de julho desse ano de 2023, início de agosto, eu tinha tomado a decisão de voltar a estudar para a certificação CNPI, e a parte de bolsa estava me tomando um certo tempo, gerando ansiedade. A minha carteira ela não estava bem constituída. Eu resolvi zerar a minha carteira. Zerei tudo. Pum! Fui lá, zerei. Tinha coisa com prejuízo, tinha coisa com lucro, mas sem estresse. Não me preocupei. No final, ainda saí com um pouquinho de lucro. Apliquei 100% em renda fixa. Hoje eu estou 100% líquido em renda fixa, tá? Não vou virar investidor de renda fixa, nada disso. Só que eu tomei essa decisão para eu poder ficar com a mente mais livre e não ficar preocupado com oscilação de mercado, com nada disso. Eu falei, bom, tirando a certificação CNPI, cumpri o meu objetivo, agora eu vou estar com a mente mais tranquila, vou começar a estudar novamente. E eu estabeleci uma meta financeira para minha carteira de renda fixa ter esse valor, e a partir desta meta que eu ia começar a investir em renda variável novamente. Eu acredito que agora no final de 2023 eu consiga bater essa meta, então meu propósito é em 2024 voltar a investir em renda variável, mas também não vou chegar em 2024 e vou aplicar. Agora estou estudando valuation, vou me aprofundar aí na análise das empresas e vou fazer a coisa agora bem certinha, bem tranquilo, sem pressa. Carteira de renda fixa está ali estabelecida, zero estresse. O propósito desse vídeo, eu quero trazer para vocês um outro produto de investimento que eu achei, mexendo numa conta que eu tinha, e eu ainda não tinha observado isso aí. No vídeo anterior, que eu falei sobre quanto que rende 20 mil reais em renda fixa, eu vou deixar o card aqui em cima, mas assista depois, não assista agora não. Na verdade, eu não vou deixar o card aqui em cima, eu vou deixar o card no final, porque senão você vai parar esse vídeo, Mas continua aqui, vem comigo, tá? Vale a pena. Vou te mostrar um investimento de renda fixa com uma rentabilidade muito alta, protegido pelo FGC e com baixo risco. E tem mais um porém ainda, ela é isenta de imposto de renda. Eu fiquei abismado na hora que eu olhei, eu falei, nossa, esse negócio aqui eu não tinha visto ainda. Então é mais uma possibilidade. Esse vídeo de forma alguma é uma indicação, tá? Eu estou mostrando para você conhecer. Também não estou indicando a instituição financeira, não tenho nenhum vínculo com nenhuma instituição financeira e não ganho por mostrar nenhum produto, tá? Aqui eu estou passando o meu conhecimento para vocês. E vamos para a tela para a gente poder entender. Naquele vídeo que eu falei sobre o investimento de 20 mil reais que eu tinha feito, quanto que ele rendia, eu comentei que eu estava buscando formas que aumentassem a rentabilidade da carteira, investimentos com rentabilidade bem superior ao que o mercado paga, sem se expor muito. E eu vi que tinha grandes possibilidades em CRIs, CRAs e debêntures, Só que esses ativos, eles são ativos de risco e muitas vezes sem nenhum tipo de garantia, uma garantia quirografária que a gente chama. Às vezes a gente acha ativos com garantias reais, mas eu não tenho proteção do FGC. Quando eu invisto nesses ativos, basicamente eu estou investindo nas empresas, É a forma que a empresa ela tem de captar recurso. Ou ela capta através da emissão de ações, que seria o patrimônio líquido, capital social, ou ela capta através de dívida. Nós viraríamos credores das empresas. E, por exemplo, quando a gente pega um investimento mais seguro, eu tenho aqui o Tesouro Direto, O Tesouro Direto, se eu olhar aqui os títulos IPCA, eu tenho aqui IPCA mais 5,7, IPCA mais 5,8, quanto maior o prazo, a gente tem aqui a taxa aumentando porque aumenta o risco. O IPCA+, ele é dito um título que ele tem rendimento real, porque você está sempre ganhando da inflação. Você nunca vai perder para a inflação, Pode ser que em alguns momentos a taxa Selic ela esteja maior, mas falando de inflação você nunca vai perder, porque você está ganhando a inflação mais uma taxa pré-fixada. O problema do título do Tesouro é que ele tem imposto de renda. Então lá na frente você vai ter a rentabilidade e a rentabilidade ela vai comer um pouco desse imposto. E eu descobri um título que não tem imposto de renda, que eu tenho a proteção do FGC, até 250 mil reais, Eu não vou estar tão exposto como se eu estivesse investindo em um CRI, um CRA e uma debênture. E aqui eu vou mostrar para vocês qual título que é esse. Vou pegar aqui a tela do celular para a gente poder observar juntos. A instituição financeira que eu achei essa aplicação foi dentro do Banco Inter,
né? Um banco aí digital bastante conhecido, já tem algum tempo. O Banco Inter, se a gente observar dentro do Banco Data, antes de eu mostrar, só para a gente ter uma noção de como que tá a saúde financeira dele, né? Então, é uma instituição que ela já alcançou solidez. Hoje, ele é um banco múltiplo, né? Você tem aí a conta corrente, você tem banco de investimento. Índice de Basileia está muito superior ao que determina o Banco Central, índice de mobilização bem baixo, um banco lucrativo. Em 2020 ele teve um lucro pequeno, por conta da pandemia, eu acredito, mas aí sempre na casa dos milhões, né? Uma instituição financeira que eu não preocupo. Voltando aqui para o aplicativo, né? O aplicativo ele não cobra anuidade, ele não tem nenhum tipo de taxa de manutenção. Se eu não me engano, eu acho que ele foi o primeiro banco desses digital gratuito. Eu não lembro se foi ele ou se foi o Nubank, mas eu acredito que foi o Inter. Mas enfim, né? Só para poder contextualizar vocês. A gente vai vir dentro de renda fixa, e aqui dentro de renda fixa, uma coisa até bacana, que ele possibilita você investir final de semana. Eu estou gravando esse vídeo num dia não útil e eu tenho aqui as aplicações, tá? Eu vou vir aqui em filtros e vou colocar aqui, ó, IPCA, que é o meu interesse. Mas você pode colocar o CDI, pode colocar o pré-fixado, varia conforme você necessita, né? Eu tenho aqui os tempos de resgate, investimento mínimo, e eu vou colocar aqui, ó, CRI, CRA e debêntures são investimentos de risco que eu não tenho a proteção do FGC, não é meu interesse. Vou colocar aqui LCI e LCA, tá? São aplicações protegidas isentas de imposto de renda. Vamos aplicar aqui filtros. E quando eu observo, olha só que bacana, eu tenho aqui uma LCI IPCA que rende até 6,1%. Se a gente voltar lá no nosso título do Tesouro, ó, o título maior aqui é de 5,88 lá para 2045. E ele tem o imposto de renda. E aqui eu tenho essa LCI isenta, com vencimento daqui a 3 anos, aplicação mínima de R$50, rendendo até 6,1%. Vou entrar nesse investimento para a gente dar uma olhada aqui, mais detalhes sobre ele. Então eu tenho aqui faixas de rentabilidade de acordo com o valor investido. Se você estiver investindo entre 50 e 250 mil reais, ela vai render 5,9, mesmo assim superior ao título do Tesouro, e à medida que você aumenta o patrimônio investido, aumenta a taxa, né? Chegando a 6,1% acima de R$1 milhão. Eu tenho vencimento em 1/11 de 2026, ela rende o IPCA mais a taxa pré-fixada, imposto de renda isento. Aqui eu tenho resgate antecipado e olha aqui que ele aparece. Quando há interesse do mercado em um título de renda fixa, o resgate antecipado é ativo e você pode vender seu título acessando a área de resgate na sua carteira. Então, esse título ele permite o resgate antecipado, só que não é todo momento que isso aqui vai estar disponível. Talvez numa grande queda de juros, onde todos os títulos ficam desvalorizados e você está aplicado nesse título aqui, o mercado tem interesse nele, porque ele tem uma taxa pré-fixada alta. E aí você vai poder ter um resgate antecipado. Do contrário, você tem que entrar nesse título sem intenção de resgatar. Liquidez somente no vencimento, grau de risco baixo, vamos olhar aqui que é o grau de risco. Ele fala aqui, ó, grau de risco é uma classificação que define a incerteza em relação à rentabilidade do investimento e a adequação ao perfil do investidor, né? Aqui ele tem as classificações, né? Moderado, arrojado e muito alto. Conservador, moderado e arrojado, na verdade, né? Beleza. Eu tenho aqui o rating. Esse título ele já tem uma avaliação de rating por uma agência avaliadora. No caso aqui é a S&P. Eu vou clicar. O rating é uma nota atribuída a um ativo financeiro por uma agência de risco especializada que analisa a saúde financeira. A melhor classificação possível é o AAA, né? AAA que a gente fala. E isso vai decaindo até chegar a D. Os rates apresentados aqui são classificados a risco nacional. Então ele está comparando somente com o risco do país, né? Ele não está comparando com ativos de fora. Então esse aqui é um duplo A, ele também é chamado de grau de investimento, é uma classificação bem alta, né? É pior do que o AAA, mas é uma classificação muito boa, é um ativo de risco baixo. Vamos ver aqui o que tem em outros. Limite para aplicação. Para o mesmo dia eu posso aplicar até às 10 horas da noite praticamente, né? Resgate somente no vencimento e mais nada. IR isento. Então, assim, é um título com uma rentabilidade bem alta. Eu tenho outros aqui. Uma coisa que eu não... né,
cortando meu raciocínio, mas eu tenho aqui LCI, IPCA mensal, eu tenho aqui LCI, IPCA semestral. Acredito que isso aqui seja como que ele vai remunerar, né? Ele vai avaliando mensalmente a variação do IPCA, o outro semestralmente, o outro no final dos 3 anos, tá? Mas é muito interessante. É um título com uma rentabilidade alta, é um título sem imposto de renda, sem volatilidade, você está protegido pelo FGC, então você ter uma rentabilidade de IPCA mais 6 garantido é uma coisa muito boa. Se a gente for lembrar do Barsi e do Décio Bazin, que eles têm aquela teoria da carteira de dividendos, e nela eles buscam ativos que dê um retorno de dividendos de 6% ao ano, em relação ali ao preço que você pagou no ativo. Aqui, a gente já está ganhando os 6% mais a variação do IPCA garantido. Então, é um investimento alto. Quando eu estava estudando para o CNPI, tinha um professor lá no curso que ele falava que a gente não deveria misturar bananas com laranjas. E isso é fato, né? O que ele quer dizer? Eu não posso comparar renda variável com renda fixa. E sempre nos vídeos aqui do canal eu faço esse tipo de comparação, só que é uma comparação que eu preciso você raciocina o seguinte, eu faço essa comparação relativa ao nível de risco. Se for para eu investir em renda variável para ganhar pouco, não compensa. Você tem que investir em renda variável, pelo menos a sua projeção de lucro, a sua ideia de lucro que você vai ter, ela tem que ser alta, porque se for pouco, você fica na renda fixa. Por isso que eu faço a comparação. Entendeu? Não é que eu estou comparando exatamente renda fixa com renda variável, não. É em relação ao risco. Então aqui a gente tem um título com baixíssimo risco e com a rentabilidade bem alta. Um título aí para fins de aposentadoria seria muito interessante. Problema desse título, ele tem um vencimento pequeno, então você vai ter que estar entrando toda vez, né? Um outro ponto em comparação com o título do Tesouro é que você tem que ter em mente que aqui você vai ficar 3 anos sem mexer. O título do Tesouro ele tem liquidez diária, então é um trade-off, né? Eu tenho liquidez diária, posso resgatar a qualquer momento, apesar de que eu posso sofrer de marcação a mercado, né? Só que eu pago imposto de renda. E aqui eu não vou resgatar a qualquer momento, talvez abra uma possibilidade para resgate, só vou resgatar no final do prazo, só que eu não pago imposto de renda. Então você tem que decidir, né? Quando a gente vai montar uma carteira, se você tem um patrimônio aí de X, R$1.000, 5.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, você não vai pegar e alocar todo o seu patrimônio em um único título. Eu acho loucura. Se você quiser fazer, você faz. Problema seu. Só que a gente tem que fazer uma estratégia para você ter ativos com maior liquidez e ativos com menos liquidez, né? Vai distribuindo isso aí ao longo dos prazos para você não ficar 100% travado. Eu acho que isso aí é o raciocínio inteligente. E para a gente ilustrar tudo isso que eu falei, dá uma olhada nisso aqui. Em tela eu tenho 2 gráficos, né? A linha vermelha ela representa a nossa inflação desde setembro de 2013 e a linha azul ela representa a nossa taxa Selic. Na maior parte do tempo a gente observa que a taxa Selic ela é bem superior à inflação. Então, por exemplo, aqui, ó, em dezembro de 2015, dezembro de 2015, eu tinha uma inflação de 10,67 e eu tinha aqui uma taxa Selic de 14,25. A gente olhando aqui, você imagina que os títulos Selic, né, atrelados à taxa Selic, no decorrer do tempo, eles vão ter um rendimento muito superior a títulos atrelados à inflação. É o que aparenta, né? Aqui, com exceção nesse pedacinho aqui de 2020 até 2022, onde a inflação ela foi maior que a Selic, mas na maior parte do tempo, se eu até diminuir mais aqui o gráfico, ó, a gente vai ver que desde lá de 99, ó, que é onde ele tem a informação, a Selic foi sempre superior. E aí, será que quando eu aplico no longo prazo é exatamente assim que acontece? E aqui eu mostro para vocês que não é bem assim. Eu peguei de setembro de 2013 a setembro de 2014, através da calculadora do Banco Central, e eu calculei o IPCA do ano, né, dos últimos 12 meses. Então, entre 2013 e 2014, 7%, 2014, 2015, 10% até 2023. A gente teve aqui, ó, no ano de 2016 a 2017, nessa época de setembro a setembro, uma inflação negativa. Primeira vez que eu vi isso aí em um ano, mas, né? Na média, eu tive o IPCA aqui de 6,4%.
6,04, né? Então a fonte está aqui, Banco Central do Brasil. Pegando aquela LCI lá de 5,96%, quando eu somo as duas, que eu tenho que multiplicar para poder fazer a soma de taxas, eu tenho aqui o retorno final desses anos todos. Então 13,5, 16,67, 15,56, aqui que foi negativo, né? Foi 4,24, depois aqui esses valores. E se a gente fizesse uma aplicação de R$10.000 lá atrás nesse título, considerando essa taxa aqui pré-fixada daquele título lá, eu chegaria no montante aqui, ó, de 218% de rentabilidade. Eu sairia de R$10.000 e iria para 31.898. Lá no aplicativo do Inter apareceu 5,91, se eu não estava enganado, né? Eu coloquei aqui 5,96 porque foi uma aplicação que eu peguei com esse retorno. Então eu teria essa rentabilidade aqui. E eu fiz as contas no Banco Central, considerando a Selic, na mesma época, saindo lá de setembro de 2013, né, com R$10.000, eu chegaria em 2023 com R$24.000, um retorno aqui de 140%. Qual que é a conclusão que a gente chega? O IPCA ele acaba retornando muito mais porque eu tenho essa taxa pré-fixada. Se a gente voltar aqui no gráfico e observar, ó, 7 aqui no IPCA e aqui em cima, aqui está muito superior, né, 16. Mas vai saber na época quanto que era a taxa pré-fixada que os títulos estavam sendo negociados, né? Então essa taxa ela acaba fazendo a diferença e muitas vezes a gente ultrapassa a taxa Selic, tá? É mais uma possibilidade. Eu achei muito bacana esse título. Mais uma vez, você quiser realizar a aplicação, pondera bem os valores, né, para você não ficar travado. Ele é um título que não tem liquidez, aplicou agora, só vai resgatar daqui a 3 anos, só que você tem essa rentabilidade protegida, sem se preocupar com variação, com volatilidade, pode dormir todo dia tranquilo, né? Estudar outros ativos, você começa a ganhar tempo e não fica naquela neura da bolsa, de toda hora tá ganhando, de ver a carteira derretendo. Isso que é o bacana da renda fixa, né? Ela te promove uma tranquilidade que você não se estressa. Então, no meu caso, puxando o gancho que eu falei lá no início do vídeo, eu tenho uma meta de patrimônio que eu vou deixar na renda fixa sem mexer, e a partir dele eu vou começar a aportar na renda variável. Então eu vou ter um colchão de tranquilidade aí muito grande, e é uma coisa assim que eu indico, né, para vocês. Eu não indico você chegar e já começar a investir na renda variável, que você vai ver aquela oscilação, vai ver a volatilidade, talvez você não dê conta de ficar. Tem gente que fala, não, o investidor que ele está começando, que ele tem pouco patrimônio, ele tem que se arriscar o máximo possível, porque se ele ganhar, ele ganha muito, se perder, ele perde tudo, mas ele perdeu pouco porque ele tinha pouco. Eu acho que não é por aí, né? As coisas a gente vai construindo aos poucos, fica mais saudável e fica até mais prazeroso, né? Você vê que o patrimônio está crescendo e isso é bacana, né? Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, mande nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!